Olá, tudo bem? Esse acho que é o 6º vídeo que eu gravo tentando mandar pra vocês. Vou ver se esse fica mais curto, pra ver se eu consigo enviar pra vocês. Ficou faltando da gente falar sobre um pouquinho sobre as dermatoses infecciosas e por que algumas dermatoses elas atingem bastante os hipertensos, né? E também quanto ao descarte correto dos materiais, como que deve ser feito esse descarte, né? E como que a gente deve proceder. Então, na nossa última aula, a última aula que nós tivemos, a gente falou bastante sobre como as dermatoses, quais são as principais dermatoses que a gente vê na podologia, no nosso dia a dia, né? E o tema da aula era dermatoses infecciosas em hipertensos. Por que será que algumas dermatoses elas acometem com mais frequência os hipertensos? Ou por que os hipertensos têm mais dificuldade na cicatrização de algumas dermatoses? Vamos entender um pouquinho. Então, o que acontece na hipertensão arterial e por que isso, de uma certa forma, interfere no trabalho do podólogo? A hipertensão arterial, ela faz com que o coração necessite bater com mais força para que o sangue ele seja bombeado para as partes mais periféricas do corpo, né? Só que essa pressão excessiva, ela tende a causar uma lesão nas artérias, né? Então ela vai formando pequenas lesões e essas lesões elas cicatrizam e elas vão fazendo com que o calibre da artéria fique um pouco menor. E quando isso acontece, o sangue precisa de ainda mais força para passar naquele espaço menor, né? Então isso pode acontecer em toda a extensão das artérias, tal, e vai dificultando a chegada do sangue nas regiões mais periféricas, e isso pode causar entupimento das artérias e, consequentemente, pode ter aí outros comprometimentos, como um acidente vascular cerebral ou uma falta de irrigação adequada e etc, né? Então, pegando o exemplo, por exemplo, de uma erisipela, que é uma dermatose bastante frequente, né, que a gente vê na podologia, que os clientes chegam, apresentam essa dermatose, o que acontece? Quando esse sangue arterial que vem oxigenado, né, que traz nutrição para as regiões, né, das pernas, pés, mãos, braços, etc., ele já chega com um pouco mais de dificuldade no caso dos hipertensos. Então, às vezes a pessoa tem mais dificuldade da recuperação dessa dermatose. Isso pode acontecer no caso de outras dermatoses também, como tínia interdigital, tínia pedis, né, granulomas e assim por diante. Então, a gente sempre precisa ficar atento a essas dermatoses para que a gente possa orientar de forma adequada os clientes e até tomar bastante cuidado na escolha das terapias que a gente vai utilizar de forma geral, né? Seja uma eletroterapia com alta frequência, seja também no caso da fototerapia, quando for aplicável também. Então, as dermatoses, elas são muito frequentes, a gente vê tanto que às vezes a gente tende a ignorar algumas coisas, né? Então, quando a gente pensa em podologia, a gente sempre precisa lembrar que a podologia, mais do que qualquer outra coisa, ela cuida da prevenção de patologias e do agravamento das patologias que esses clientes eles já trazem pra gente, né? Então, a gente tem que sempre se lembrar, a gente sempre tem que ter como meta, como foco, o olhar apurado do pé, mesmo que sejam clientes que a gente vê com muita frequência. Então, às vezes a gente recebe um cliente que a gente olha e aparentemente esse cliente não tem nada no pé, tá tudo bem com o pé dele, tá tudo tranquilo, e aí eu começo a perceber que eu deixo passar algumas coisas se eu não tiver esse olhar apurado, sabe? Então,
a nossa meta de trabalho, ela sempre deve ser a observação. Então, quando eu recebo um cliente no meu espaço, lá no laboratório de podologia do Senac, na clínica onde eu trabalho, então, mais do que o corte da unha, o desbaste do calo e tal, é a observação. Vocês são profissionais técnicas, né? Vão se tornar profissionais técnicas, e essa função de vocês, ela é muito importante. Vocês não são simplesmente cortadoras de unhas, limpadoras desbastadoras de calos e etc, né? Então, o motivo pelo qual vocês estudam tanto, que vocês se dedicam tanto, é para que vocês tenham essa visão ampla, que vocês consigam enxergar além do óbvio. Então, quando o cliente vier, cada mancha, cada marca, cada cicatriz, cada lesão, cada uma das coisas que o pé apresenta precisa ser muito bem anotado, muito bem investigado e relacionado com o tratamento que você for fazer, né? Então, se o cliente ali, ele reclama que ele tem uma dor no calcanhar, e ele também reclama que ele tem uma unha encravada, você vai fazer a relação se uma coisa não tem nada a ver com a outra. E se tiver, como você pode resolver isso? Ou se você não tiver como resolver, quem é o profissional que pode trabalhar junto com você dentro dessa grande equipe multidisciplinar que você trabalha, para que esse problema seja solucionado e que o cliente tenha uma melhor qualidade de vida e uma melhor qualidade de desenvolver as tarefas que ele necessita, né? Então, é muito importante que a gente sempre analise de forma ampla. Então, quando vocês forem fazer uma ficha de avaliação no laboratório, vocês vão perceber que são muitas as coisas que o cliente traz. E que mesmo coisas que talvez vocês pensem que não tenha tanta importância, que não faz tanta diferença, que não é tão relevante, é bastante relevante sim, né? Porque às vezes uma cicatriz que ele tem na perna, ou uma ferida que ele tem na coxa, que faz muito tempo que não cicatriza, ou uma lesão que ele tem na coluna, afeta sim o andar, afeta a cicatrização, afeta o tempo de resposta de uma lesão que ele tenha. Então, a gente não pode ser só no óbvio. Ah, o cliente tem diabetes? Ah, se ele tem diabetes, então... Não, mas e outras coisas? Ele tem alguma disfunção na tireoide? Ele tem alguma disfunção renal? Ele toma algum medicamento que faz com que ele sofra alguma alteração, qualquer que seja? Então, quando a gente passa a ter esse olhar mais apurado para as coisas, a gente começa a perceber que o trabalho da gente começa a fazer mais sentido, né? Que você começa a ver além daquilo que está se mostrando, que está se evidenciando ali no pé. Porque muitas vezes a gente pega um pé que a gente fala assim, ai, que pé fácil, não tem nada. Será? Eu analisei? Eu verifiquei? Ou a coisa ela precisa estar tão óbvia, gritante, uma ferida exposta para eu achar que aquele pé precisa de cuidado, prevenção e etc, né? Então, o que eu peço para vocês é que vocês sempre mantenham esse olhar firme, esse empenho firme em observar o cliente como um todo, mesmo aquele cliente que venha todo o tempo, que venha todos os meses, que tenha a fidelidade ali no atendimento, né? Que o tratamento ele começa a se tornar mais fácil para você e para o cliente. Mas isso não significa que a sua visão não tenha que se recair sobre uma mancha, sobre uma lesão na unha, sobre uma alteração da espessura da pele e assim por diante, né? E uma outra coisa que eu gostaria de falar para vocês também, que eu acho bastante relevante, é sobre o descarte adequado do nosso lixo. Como profissionais da podologia, o nosso descarte de lixo, ele é descartado, né, do lixo que nós retiramos do pé, as gases utilizadas, o algodão, o papel que a gente utiliza, ele é descartado como lixo infectante. Então, todo esse lixo infectante, ele precisa ser descartado de forma correta. Como que é essa forma correta? Existe um cadastro que é feito na prefeitura quando você faz a regularização do seu trabalho,
E aí a prefeitura vai recolher, lá você vai verificar a possibilidade, quanto que você recolhe de lixo na semana, né, por dia e tal, e aí você vai ver quanto dá na semana e a prefeitura recolhe aquilo. Você tem que seguir algumas exigências de descarte adequado e armazenamento adequado desse lixo até a retirada. E esse descarte, esse lixo, ele precisa ser muito bem acondicionado até a retirada para não haver contaminação. Isso falando do caso dos insumos, né, que a gente utiliza, gaze, algodão, as lixas, os papéis e etc. Quando a gente fala de pérfuro cortantes, que a gente usa as lâminas descartáveis, por exemplo, no caso de verrugas, de calos, de lâminas descartáveis que a gente possa vir a utilizar numa unha e tal. E nesse caso, a gente usa aquela caixinha amarela, que é medida em litros, que ela vende, você monta ela, você coloca o plástico dentro e você tem uma quantidade que é até 3/4 que você pode colocar na caixinha. E aí você também vai separar aquilo acondicionado, nunca você vai abrir aquilo depois de ter colocado as coisas lá dentro, que é para sua proteção mesmo. E aí quando der o tempo, você vai separar também e você pode acondicionar essa caixinha junto com os demais resíduos retirados até a retirada, até o dia da retirada pela prefeitura. E aí eles vêm recolher e você consegue fazer essa entrega para eles sem correr nenhum risco biológico, tá? Tomando esses cuidados, né? Outra coisa que entra, os EPIs, touca, máscara, o avental descartável, tudo isso também entra lá dentro do lixo infectante. O que não entra? Não entra a capa da lâmina, que você tira, o envelopinho da lâmina não entra, as embalagens de máscara, de luva, quando você tira o papel de dentro também da embalagem, isso é lixo comum. Então, assim, como esse lixo infectante, ele é pago, você paga isso por quilo que você utiliza, então, quanto menos você colocar, misturar o seu lixo, melhor vai ser o destino desses materiais, né? Porque a maioria desses materiais de embalagens que a gente tira, elas são recicláveis e elas devem ser destinadas para o lugar correto para que elas possam ter um destino melhor, né? Elas possam ser reutilizadas, recicladas quando papel, plástico e vidro e tal. E você viver em harmonia com o meio ambiente, isso é bastante importante, né? Então, quando a gente pensa em cuidados, a gente tem que pensar em cuidados de uma forma ampla e não somente ali na hora que o cliente senta, você faz a limpeza e acabou o cuidado ali. Então, o cuidado ele precisa ser primeiro com você, a sua ergonomia, a sua proteção pessoal. Os objetos que você usa, eles têm que ser adequados, não pode estar enferrujado. Primeira proteção é a sua, porque o primeiro cuidado que a gente precisa ter é conosco, né? Para que a gente possa cuidar bem dos outros, a gente precisa estar bem cuidado. Acabando isso, o próximo passo é você fazer o quê? É você cuidar bem do seu cliente, oferecer o melhor que você puder, desprender o máximo de atenção àquele cliente da forma mais adequada possível para que aquele cliente ele tenha o suporte que ele necessita para conseguir sair dali melhor do que ele entrou, né? E que a cada vez que ele venha fazer o tratamento, ele se sinta melhor, ele se sinta fortalecido, tratado, né? Observado por você, e que ele sempre possa ir melhorando. E o terceiro cuidado que a gente tem que ter é com o planeta, é com o meio ambiente. Então, o descarte correto de cada um dos produtos, ele é importante para que a gente viva em harmonia com os nossos clientes e com o espaço em que a gente vive, com o nosso meio ambiente também. Tá bom? Eu espero que esse vídeo, por ele ter ficado um pouco mais curto, eu espero que eu consiga passar para vocês e que, se vocês tiverem alguma dúvida, que vocês me passem, tá bom? Um beijo, saudade de vocês e qualquer dúvida vocês podem me mandar lá no WhatsApp. Um beijo!